Fala, encantados! Fala, meu povo! Fala, população brasileira! Bom, no vídeo de hoje eu trago um vídeo que eu não costumo abordar esse assunto nos meus vídeos, no meu canal, enfim, porém eu já venho fazendo postagens com esse tema no meu blog há alguns anos, enfim, que eu gosto bastante e eu me interesso bastante sobre esse assunto. Só que eu não costumo gravar sobre política no meu canal, não costumo falar sobre política nos vídeos porque é um assunto muito divergente e vai muito de cada um tem a sua cada um tem o seu ponto de vista a respeito, então eu fico com o pé atrás de impor a minha opinião a respeito. Só que como o país se encontra numa situação bastante delicada, eu decidi vir aqui e falar sobre o assunto. Bom, há alguns dias, algumas semanas atrás, o ex-presidente Lula recebeu mandado de prisão e há alguns dias a presidente decidiu dar um cargo no ministério para o ex-presidente. Enfim, ele tomou posse hoje pela manhã e no horário do almoço o juiz decidiu interromper a posse dele porque o que deu a entender que o ex-presidente e a presidente Dilma estavam usando disso para poder mascarar e atrapalhar, interromper as investigações. E eu fico chocada, porque que brincadeira é essa? Aonde esse país... O que tá acontecendo? Eles acham que o povo é palhaço, que o povo é trouxa, que o povo não tá vendo que... Cara, sinceramente, democracia não dá certo nesse país. Porque é uma pseudo-democracia. A gente vê aí a Dilma não tem mais poder nenhum e ela tá colocando lá o Lula, enfim, e a gente ia ver que... E ela já vem falando que é golpe, querer interromper o mandato dela, enfim. Há alguns anos atrás o povo foi, correu atrás, protestou, os caras pintados, tirou o color de melo, enfim. Golpe é isso, ela pegar e fazer uma coisa assim sem pensar, mas que, enfim, nós vemos que ela não tem poder nenhum mais, porque ela ia colocar o Lula e quem ia mandar ali era ele que ia comandar e ela ia ficar lá de enfeite, um mero fantoche sendo manipulado pelas mãos dele, que ele que ia ordenar tudo, enfim, creio eu. E um país onde a presidente não ouve, não respeita nem suas leis, é um país que fica corrompido e ninguém ouve ninguém, enfim, você dá liberdade pro povo querer fazer o que quiser. E o povo não tem voz, porque se é um país democrático, ela deveria ouvir e se impor de forma clara, enfim, comandar, porque não tá dando. É uma pseudo-democracia, não tem, o povo não tem voz e eu acho que não dá certo. Aliás, eu fico muito chocada. Vou contar a minha história mais ou menos com a política. Bom, tudo começou, eu era criança. Os meus pais têm bastante ligação com isso. Meu pai já foi candidato a vereador e ele já foi de alguns partidos, enfim. E eu acompanhava eles e os meus pais geralmente iam nas reuniões sindicais pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e eu ia acompanhando eles, ok? Enfim, daí eu acompanhando isso e eu ajudava eles a fazer campanha
E inclusive eu fui na comemoração da primeira vez que o Lula ganhou. Eu fui na comemoração, fui na carreata lá, da posse, enfim, da comemoração que o Lula havia ganhado da primeira vez que ele entrou como presidente. E eu era bastante ignorante com o assunto, e conforme eu fui crescendo, eu fui criando personalidade, eu fui entendendo, fui me aprofundando mais no assunto, e eu fui descobrindo que, enfim, as minhas opiniões eram completamente diferentes da dos meus pais, e eu meio que fui orientando eles e fui vendo, eu fui criando outra visão diferente deles, enfim, e acabei influenciando meu pai desfiliar do partido que ele era. Eu não vou falar o partido em questão, mas ele ajudou muitas pessoas do partido, no PT, ele fez campanha, enfim. Só que eu creio que a gente não pode fazer as coisas só por nós. Ali meu pai estava trabalhando lá, fazendo a campanha, enfim. E a gente não tem que se preocupar apenas com a nossa família. Existe um todo, existe uma população, existe milhares de pessoas precisando de auxílio, precisando de ajuda. E quando o Lula entrou da primeira vez, ele falava lá da fome zero, enfim, que ele ia trazer o Bolsa Família, não sei se já tinha, mas enfim. E vemos aí há alguns anos que o Bolsa Família não dá certo. Por quê? Porque a crise econômica do país só ocorreu por causa do Bolsa Família. Foi um dos motivos, além do negócio que aconteceu lá na Petrobras. Enfim, eles pegaram o empréstimo para poder pagar o Bolsa Família de milhares de pessoas, e daí ficou devendo e foi pegando mais, enfim. E foi o que aconteceu. E o país quebrou. O país foi pra lama por causa disso. E o que eu penso a respeito do Bolsa Família? E eu acho que não convém. Eles falam assim, que é lutar por um país rico é um país sem pobreza. Eles já estão intitulando um país de um país baixo. Quando você fala que é pobre, você já intitula, você já está denigrindo a imagem do país. Quando você fala, você já está expondo que aquilo é real. Entende? Quando eles já estão rebaixando o nível da população, quando você fala que é um povo pobre. E não adianta você pegar e dar o dinheiro na mão de uma pessoa, você não adianta pegar o dinheiro e dar na mão de uma pessoa que não sabe, que não recebe orientação, que é uma pessoa que não sabe, que não tem noções de economia, que não tem noções enfim, que não tem noções de como usufruir daquilo. E essas pessoas que recebem esse dinheiro, elas estão acomodadas, ou seja, elas não trabalham, porque elas sabem que elas vão estar recebendo aquele dinheiro ali sem fazer nada. E então, não existe aquilo de troca, não existe a lei natural assim de que você trabalha para poder ganhar para você conseguir se manter. Você não trabalha para conseguir suprir a sua família. Você não trabalha, você não se doa, você não se esforça para conseguir aquilo. Eu acho errado que eles dão o peixe e não dão a vara e ensinam a pescar. Enfim, é muito fácil você pegar e dar dinheiro na mão de uma pessoa que não sabe, que não tem orientação para gastar aquilo, que não sabe, não tem noções básicas de noções básicas financeiras e de economia. Não adianta você pegar o dinheiro e dar na mão de uma pessoa, porque ela vai se acomodar aquilo. E o certo seria se a pessoa trabalhasse, assim, se doasse. O normal seria da pessoa, ela dar o seu produto, ela dar o seu serviço, ela fazer alguma coisa para receber algo em troca, ela
criar um serviço, criar um produto, criar uma marca e lutar por aquilo para que ela receba algo em troca. E é assim que funciona, é assim que gera trabalho, assim que cresce o país, assim que surgem empresas. Não adianta você pegar e dar dinheiro para uma pessoa que não está orientada para poder usar daquilo. E assim se torna um país pobre, porque o país não prospera, ele só retrocede. E aquilo lá que tem na bandeira, ordem e progresso, não adianta, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. O que me entristece muito, porque o país é um país considerado subdesenvolvido, porque os políticos estão lá, eles são corruptos, são sanguessuga, eles só estão pensando no próprio sustento, em benefício de si próprios e não estão nem aí com a população. O Lula entrou lá pobre, saiu de lá rico e, enfim, é o que vemos. E o que aconteceu é isso. E o que me entristece é que nós temos um país muito rico de recursos naturais e é um dos maiores países em território na América do Sul. É um país que tem um solo muito fértil e eu fico muito triste porque as condições climáticas ajudam muito. Era um país que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, porém ele não se desenvolve, ele fica pacato, ele não cresce por causa disso, por causa que os políticos não ajudam, os políticos não auxiliam o povo a fazer o mecanismo a fluir, a crescer. Eles não valorizam o país de origem deles, eles não valorizam a nação. Aliás, eles não usam nem daquilo que eles prometem para o povo. Eles geralmente, olha, a saúde, a educação, saneamento básico, segurança, transporte público. Está numa situação precária, vemos pessoas morrendo na fila de espera de hospitais, não tem vagas para postos de saúde, tem gente lá esperando, enfim. A educação, enfim, os professores não têm gosto para ensinar porque não são valorizados. E um país que se encontra desse jeito, as coisas não fluem, o país não cresce. E eu fico muito angustiada, eu fico muito chocada com a situação que se encontra por conta disso. O país que tinha tudo para se desenvolver, tinha tudo para crescer, não é valorizado, porque eles criam coisas pro povo, eles são do povo, só que por eles serem ricos, eles estarem lá no poder, eles não usufruem daquilo, eles preferem pagar por algo que é particular do que se misturar naquilo que é do povo, que eles vieram do povo. Eles tinham mais aqui estar lá no meio do povo, que é a essência dele, é da onde eles vieram, eles não veem isso, eles desfazem daqueles que colocaram eles lá dentro. Eu acho isso muito errado, eles desvalorizam muito o povo. Eles não dão gosto pro povo querer crescer. E isso me entristece muito. E eu fico muito chateada por causa disso. Enfim, eu acabei me enrolando um pouco e eu não falei. Enfim, eu cresci no meio lá, ajudei meus pais a fazer campanhas, enfim. Só que eu não concordava com aquilo. Já recebi propostas de me filiar em alguns partidos, inclusive no PT, o PT jovem, enfim. E já recebi milhares de propostas, só que eu não tenho interesse porque os meus interesses políticos são completamente diferentes. Eu sei que eu posso fazer muito mais pelo povo do que eu me filiar em um partido e me candidatar. Na verdade, eu creio que não adianta manter a democracia, porque
Não, eu não creio que quem colocou a Dilma lá foi o povo. O político é corrupto, eles vendem os votos e o povo se vende, o povo se joga no lixo, eles não usam do poder que eles têm na mão deles, eles vendem o voto deles a troco de mixaria, a troco de esmola, a troco de uma cesta básica que não vai durar nem 4 meses, quanto mais um ano. E isso me deixa muito triste, eu fico muito chocada com isso. Eu fico muito triste. Sinceramente, o nosso país tinha tudo para ser rico. Ele é rico. E não é valorizado.